Olá, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o Ademir, que é o presidente da Associação dos Aposentados em Correios em Goiás e Tocantins, né, Ademir? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado, Larissa, mais uma vez pela oportunidade. A gente está sempre aqui para contribuir em assuntos que diz respeito à nossa categoria. Ademir, uma dúvida que as pessoas têm, não só aqui de Correios, mas em outras áreas do funcionalismo público, é o que acontece depois que essas pessoas aposentam. Elas perdem benefícios, elas perdem um plano de saúde, por exemplo, como que fica? Quem saiu em 2009, os primeiros PDV que teve, tiveram umas certas vantagens. E assim, cada vez, infelizmente, está diminuindo cada vez mais essas questões que diz respeito aos incentivos, né? Eu tive agora, na última semana, em Brasília, lá, conversando com o pessoal dos recursos humanos da empresa, né? E eles falaram que eles estão querendo ajustar ainda alguma coisa, inclusive com o plano de saúde, porque o plano de saúde, como você bem sabe, ultimamente, ele tem criado diversas dificuldades para as pessoas que se aposentam e saem nos PDVs, né? Cada plano que é feito, ele sempre vem com uma questão que eu sempre digo, os aposentados ou as pessoas que aderem a esses planos, elas têm que ter conhecimento, ler bem direitinho, para depois não ter problema, né? Pensar que o plano estava mil maravilha e depois se arrepende por algumas cláusulas ali assinadas. Sim. Agora a pessoa que ela aposenta de forma natural, atingiu ali a idade, atingiu o tempo trabalhado, vamos supor, como que fica o plano de saúde? Ela fica com um plano de saúde para sempre, ela e seus dependentes, ou não? Quem aderiu ao plano até 2020, ele tinha lá uma cláusula garantindo o plano de saúde para sempre, desde que pagar, claro, a sua mensalidade. Depois de 2020, há muitos que se aposentaram nesse período para cá, ele tinha validade só de 5 anos. Inclusive se expirou agora, a gente teve alguns casos, as pessoas se aposentam, não lê a cláusula e depois dá problema. Quando vê, vai lá querer fazer um exame ou a própria consulta e acaba, né, caindo nessa cláusula que dá direito a 5 anos só. E 2020, 2025 deu o Fechou prazo 5 aí. anos. E agora então está começando Isso. as pessoas a notarem essa situação. Exatamente. O que aconteceu? A ação que a gente entrou na justiça era para a gente ter ganho 50%. A gente ganhou 17 pessoas, a gente ganhou esses 50% da mensalidade. Né? O que aconteceu? Infelizmente, algum desses que ganharam foram lá, assinaram que estavam fora do plano porque não tinham condições de pagar os 100%. Eles começaram a contar do período, ou seja, 2020, a pessoa foi lá, assinou que ele estava fora do plano. O que a empresa fez? Como era uma ação judicial e uma ordem judicial, ela foi obrigada a cumprir. Só que o que ela arguiu? Que teria que ser em cima dos 5 anos, entende? Entendi. Esqueceu que a pessoa saiu no PDV em 2009 e em 2020 não tinha condições de pagar os 100%, foi lá e pediu para se afastar. O que aconteceu? Fechou 5 anos e infelizmente a pessoa cortou disso. O que resta agora? A gente lá da SEGO entrar na justiça para reivindicar a continuidade dos 50%. Tenho notícias aí de que está vindo um novo PDV e é importante, então, os trabalhadores ficarem atentos a essas cláusulas, né? O que elas vão perder? A gente tem que ver o seguinte, quando a pessoa se aposenta, naquela ânsia de querer sair, acaba esquecendo que incide em ticket restaurante, né? Incide em 13º, incide em promoções, né? que é sempre incorporado ao salário. A pessoa praticamente ela fica só com o dinheiro do incentivo, ela fica com o INSS e quem tem postagem fica com postagem. Quem não tem postagem, infelizmente, fica só com o dinheiro do INSS. É uma diminuição muito grande da sua renda. Sim. Né? Então as pessoas têm que ter muito conhecimento nisso, têm que ter muito entendimento. Claro, a pessoa de repente por exemplo, eu saí com mais de 40 anos de empresa. Né? Já tinha dado meu tempo. Agora, as pessoas têm que avaliar, porque isso é uma decisão que as pessoas tomam e é uma decisão que elas têm que entender que isso vai impactar na sua vida financeira. Sim. A pessoa tem que se programar
se pegar o dinheirinho, a coisa ali, fazer um investimento, alguma coisa, para poder ter a compensação daquelas perdas que teve, né, num momento que aderiu ao plano. Sim, é porque a pessoa toma uma decisão muito imediata, mas que a médio e longo prazo vai ser prejudicada. Exatamente, né? Esse é o problema. A pessoa tem que avaliar, sentar, pensar. Muitas pessoas nos procuram lá na associação. Chega lá, Ademir, o que tu acha? Eu digo, gente, isso aí é de cada um. Cada um tem que entender que ali nas cláusulas tem muitas armadilhas. Sim. E aí a pessoa vai impactar financeiramente, como eu disse. As pessoas, como eu disse, têm que sentar com seus familiares, porque muitas vezes a pessoa sai naquela ânsia, fica em casa e muita gente entra em até depressão. Sim, fica ali em casa, não tem uma atividade, Exatamente. Aí pesa a questão financeira, aí vai gerando um problema muito psicológico, grande. É tudo. Geralmente as pessoas que saem, pessoas que têm uma longa vida na empresa. De uma hora para outra, ela vai ter, né, tempo ocioso, né, e é importante você, tendo esse tempo ocioso, procurar uma outra atividade, procurar alguma coisa para você fazer. Porque muitas pessoas assim, em casa, e como eu disse, entra em depressão, né, Larissa? Então, para finalizar, Ademir, pessoa aposentou, está com algum problema, pode procurar a Cego. Pode procurar a Cego. A nossa associação é ali na Tocantins com Anhanguera, no 8º andar, no edifício Anhanguera, procura a gente lá, a gente atende das 8 ao meio-dia, na parte da manhã, né? E a gente está lá nessa parceria que a gente tem aqui com o sindicato, uma parceria de longo tempo, então a gente está lá também para orientar. Tá certo, obrigada, Ademir. Não, obrigado, também estou à disposição, Larissa. Qualquer assunto que seja pertinente a gente aposentado, a gente está aí para contribuir, né, e orientar as pessoas.